São 7h33, o maior restaurante da América Latina, que já chegou a constar no livro dos recordes como o maior do mundo, fica em Curitiba, no bairro italiano de Santa Felicidade. Para quem é da capital, não tem como não conhecer, mas alguns ouvintes do interior podem não conhecer ainda o restaurante Família Madaloso. É sobre a história desse restaurante que a gente vai conversar agora com o Relações Públicas da Casa, o Vinícius Madaloso, que está aqui no estúdio. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Muito obrigado por me receberem. É um prazer falar sobre essa história que eu participo e amo tanto, né? Então é muito legal. Muito obrigado. A gente fala muito do restaurante Madaloso no programa e os ouvintes às vezes ficam impressionados com os números, né? Quando a gente fala sobre o tamanho que tem o restaurante Madaloso. Eu vi que tem um balanço só do movimento do ano passado e recebeu, me parece que, se não passou, quase chegou a 1 milhão de pessoas, Isso, né? a gente chegou a 1 milhão de visitantes no nosso restaurante, entre turistas, né? E pessoas de Curitiba e região e tudo mais. Vamos entender que tamanho tem isso, que dimensão tem isso. Você teria alguns números pra gente, assim, o número de salões, o número de lugares, o público que vocês chegam a receber num dia? A gente trabalha com 9 salões no restaurante Matriz, né? A gente tem hoje 5 frentes de negócio. E quando a gente fala no maior restaurante da América Latina, a gente chama de Matriz, né? Que é o popularmente conhecido em Curitiba como Novo Madaloso. E nesse restaurante, que é o maior, a gente tem 9 salões com 4.650 lugares, né, que a gente consegue atender. Então, entre eventos e refeições individuais, a gente tem um espaço bem amplo, tá? Nosso estacionamento conta com espaço para mais de 1.000 veículos. É um estacionamento gratuito. É um estacionamento que já viveu vários momentos bem legais, assim. A gente, durante a pandemia, teve um cinema nesse estacionamento, né? Aquele cinema drive-in para as pessoas terem um entretenimento durante a pandemia. Eu lembro disso, É achei bem super legal. criativa a iniciativa. E a gente recebeu mais de 100 ônibus em um dia já, nesse espaço. Foi uma ocasião que veio da Oktoberfest, o pessoal estava passando por Curitiba, precisavam de um lugar amplo para almoçar ou jantar, não lembro exatamente, mas a gente conseguiu servir e foram 100 ônibus que chegaram numa surpresa, né? Mas é um restaurante que tem toda a estrutura e está sempre preparado para atender todo esse tipo de ocasião, né? E quanto mais gente, melhor pra gente, né? A gente é italiano. A gente gosta de festa, a gente gosta de casa cheia. A família italiana é assim mesmo. Aham. Mas olha só, se tem 4.600 lugares, Isso, aham. vamos pensar num domingo comum, não vamos nem pensar num domingo Dia das Mães, que aí a gente Isso sabe aí que é fora do Sim. normal, né? Aham. Mas num domingo normal, qualquer um que já foi ao restaurante Madaloso sabe disso. Você chega lá e pega uma senha, porque tá Sim. sempre cheio. Isso. Não que demore. Tem uma forma de organização e por Sim. causa desse fluxo muito grande e lugares, assim, muitos lugares, a coisa flui. Flui, Mas aham. assim, com 4.600 lugares, você tem ideia de quantas pessoas chegam a ser atendidas num domingo normal, assim? Acho que de 2 a 3 mil pessoas a gente atende num domingo normal. Claro que tem épocas do ano e épocas do ano, né? Então a gente tem, por exemplo, época de férias, a gente chega a 3 mil pessoas. Épocas um pouco mais tranquilas, vamos dizer assim, né? Porque nunca tá tranquilo. 1.500, 2.000 pessoas. No domingo, Dia das Mães, chega a 6, 7 mil pessoas. É uma coisa... uma loucura mesmo. Tá, e como é que se servem 7.000 refeições? Eu quero entender como é que é. Uma das coisas que eu gostaria na vida era de conhecer a cozinha do Madaloso. Eu fico Sim. imaginando a dimensão. Como é que é essa organização para preparar um volume desse de refeições? Porque, vou botar aqui um detalhe, Aham. não são 5 pratos. Vocês têm Não, uma variedade de massas impressionante. é um rodízio com bastante Tipos coisa. diferentes de frangos. Isso. É o frango prensado, é o frango frito, Uhum. salada, e mais o risoto, e mais Isso. a moelinha. Então, assim, Aham. tem uma variedade grande. Então, são Isso. muitos pratos que são preparados. Como é que é a rotina, né, para preparar, para receber esse público gigantesco? É legal comentar, antes de explicar legal, a gente tem visitas técnicas lá, que você falou que você nunca conheceu a cozinha. Tem gente que tem muita curiosidade de ver a estrutura, né? Porque é essa a pergunta mesmo, como é que faz para Como servir isso é tudo isso? possível? Então a gente tem visitas técnicas que a gente consegue fazer a visita dentro da fábrica, dentro da cozinha e tudo mais. Para turista? Pra todo mundo, né? Na É verdade, só agendar e ir. tem que agendar só. Daí a gente faz eu mesmo que conduzo a visita, né?
Ah, é? Aham. Então você vai levar a gente. Vamos imaginar que a gente está entrando lá na cozinha e Isso, você então vai vamos lá. levar a gente para esse passeio. Nesse passeio a gente começa contando um pouco da história, né? Que nem a gente tá fazendo aqui e tudo mais. A gente entra na cozinha. A cozinha tem saída para todos os salões, tá? Então a gente trabalha com 9 salões. A gente tem que ter um espaço bem estratégico para que todos os colaboradores tenham uma dinâmica legal ali dentro do restaurante, né? Então imagine um lugar com uma portinha só para sair, sei lá, 400, na verdade uns 250 garçons e garçonetes num domingo movimentado. Então a gente tem que ter uma dinâmica super legal para quem tá voltando do salão, para quem tá indo pro salão, para quem tá pegando tal comida. As praças são muito bem divididas, tá? E para conseguir servir toda essa gente, a gente tem setores dentro do restaurante muito bem definidos. Então a gente tem a nossa fábrica de massas, que fornece o alimento e a matéria-prima para todas as nossas frentes de negócio, inclusive, né, o maior restaurante. Então a gente hoje trabalha com 2 lojas de shopping, Barigui e Miller. A gente tem o nosso container, que fica ali em Santa Felicidade também, na frente do restaurante. O Madalosso Velho, que é o primeiro de todos, e o novo, que é o maior. O velho é só atravessar a rua. Só atravessar a rua, é um na frente do outro. E essa fábrica de massas, ela supre todas essas frentes de negócio. E vamos falar, né? A massa da lasanha não tem como fazer igual. É impressionante como é bom. Então, são processos muito bem definidos, setor de qualidade, setor de processos, né? Então, tá todo mundo muito bem preparado, assim, sabe? Parece uma dança ali dentro. Tá todo mundo muito bem ensaiado e a coisa flui muito legal, assim, sabe? Parece um bicho de 7 cabeças servir tudo isso de gente, né? Mas, assim, a gente tem garçons lá que estão há 50 anos com a gente quase. Então, é uma experiência que vai passando de geração em geração. E quando entra um colaborador novo, parece que ele se sente um pouco mais confiante quando tem uma figura, né, que tá lá e fala, não, calma aí, eu tô aqui há 50 anos, eu consigo atender você. Você vai Né? dar conta. Você vai dar conta. A gente sempre deu, né? Quando chega 100 ônibus do Oktoberfest, a gente tem que dar conta. Então, e é que nem eu falei, a gente gosta de casa cheia, então parece que é um incentivo, sabe? É melhor a casa cheia, tendo que, né, se mexer um pouco mais e se virar do que casa vazia, todo mundo andando devagar, sabe? Então, assim, é um incentivo para todo mundo ali. Acho que a gente consegue, tá no nome, né, família. E quando a gente fala em família, a gente fala em acolher todo mundo e passar nosso jeito de ver as coisas ali. Então, um colaborador que entra ali, basicamente ele entra na nossa dança ali mesmo, né? Que é acolher todo mundo da melhor forma. Se vai chegar tanta gente, a gente não se preocupa com isso. A gente se preocupa em entregar a melhor experiência para o cliente, né? Quantas pessoas mais ou menos vocês empregam? Hoje a gente trabalha com mais ou menos uns 500 colaboradores, contando com todas as frentes de negócio, né? Você falou que tem garçom que está lá há 50 anos, então é uma equipe 46, mista. né? É uma equipe mista, Tem né? bastante gente, ou poucos, que estão há mais tempo? Ou tem bastante gente que está há muito tempo lá? Na verdade, muito tempo, né? Um pouco relativo, mas... Não, 10 anos de casa já é Já muito é muito, tempo. então tem bastante. 10 anos de casa tem bastante. É bem misto, né? Óbvio. As pessoas vão. É um ciclo, né? Então a gente tem os colaboradores que estão lá há 46 anos e a gente tem colaborador que entrou esse ano e já se sente, sabe, parte da família ali mesmo e a amizade mesmo, sabe? De chegar, cumprimentar e parece que tá ali faz mais de 10 anos também. Então parece que a gente tem um ambiente muito acolhedor, assim, sabe? Uma cultura muito acolhedora. Então é bem legal, assim, com todos. Como é que, o que que você destacaria? Porque trabalhar com uma equipe de 500 pessoas tem que ter uma gestão de RH muito bem pensada, né? Isso, Uma de marca empregadora mesmo, né? Aham. O que que você destacaria como diferenciais ou pontos muito fortes dessa gestão de RH que faz com que essas pessoas trabalhem, como você falou, como se fosse ao som de uma música, como Sim. se fosse uma orquestra, né? Aham. Sem tensões, sem um clima organizacional muito pesado, porque é tenso servir, Sim, atender sim. público e servir comida é difícil, né? Ainda mais quando é de surpresa, É. né? Daí é um pouco mais tenso, assim. Quais É, são os segredos para funcionar? Na verdade, a cultura organizacional da empresa tem que ser muito bem definida, comunicação interna ali, né? Fazer o nosso endomarketing muito bem definido, muito bem feito, passar a nossa cultura, nosso jeito de trabalhar. É muito da parte do RH, organizar toda essa estrutura. Então, são setores muito bem definidos. A gente vê com
com empresas um pouco menores, que tem poucos setores, né? O compras, o financeiro, o RH e a turma que trabalha. Não, lá tem muitas áreas, que cada área tem seu plano, seu projetinho ali, para não deixar as coisas saírem do rumo. Então, o setor de qualidade está muito bem alinhado, o setor da fábrica, o setor de processos, o setor de compras, o setor de almoxarifado, é tudo uma dança mesmo, né? Porque enquanto o almoxarifado está fazendo uma coisa, o outro tem que estar fazendo outra e os dois têm que se encontrar para fazer a coisa acontecer. Esse trabalho do RH de fundir essa cultura dentro da empresa é muito importante e fazer alinhar mesmo, né? Deixar tudo alinhadinho para que a gente consiga atender todo esse público. É bem legal. Como é que é a questão de treinamentos? Aham. As pessoas que estão chegando na empresa, para as pessoas que já estão lá e precisam de alguma Sim. atualização, Aham. queria saber como é que vocês cuidam dessa parte. A gente tem a integração com colaboradores novos, né? Então a gente tem que dar um senso de imersão para toda essa galera. Então, quando o colaborador entra com a gente, tem toda a experiência de cliente mesmo, de comer, de aprender um pouco da história, porque é um ponto turístico também, né? A gente tem que falar sobre turismo, a gente tem que falar um pouco de história. Turista gosta de. Eu, como turista, adoro saber a história dos lugares, então quando eu chego eu quero perguntar, eu quero saber como que um restaurante desse tamanho tem 60 anos de idade e flui desse jeito, assim, sabe? Então a gente tem que passar isso pro colaborador para que ele consiga transmitir isso pro cliente Explicar a também. história de Santa Felicidade, por que que Exato, Curitiba aham. tem aquele bairro italiano e tal, né? Exato, exato. É, E é, é para muito, lidar com os estrangeiros, porque provavelmente muito, vocês recebem muitos muito. estrangeiros, A né? gente recebe em média 5.000, 6.000 turistas por mês lá. É um negócio que é um pouco difícil de quantificar exatamente, né? Mas é uma média, a gente consegue ver por tanto de grupos de turismo que a gente recebe, de reservas, né? Alguns dados que a gente consegue recolher ali. E clientes que a gente já tem há anos e anos que adoram vir, né, prestigiar com a gente. Você perguntou dos treinamentos, são treinamentos constantes que a gente tem que manter na equipe, né? Para manter todo mundo atualizado e muito alinhado. Então, treinamento de qualidade, treinamento de segurança sanitária, treinamento de segurança do trabalho, cuidados que a gente tem que ter dentro, porque é uma fábrica, é uma cozinha, são cuidados que a gente tem que ter sanitários mesmo, né? Tanto para o cliente quanto para a gente. A segurança do trabalho é muito importante, então a gente está sempre atualizando todos os colaboradores, inclusive do administrativo. O pessoal acha que RH não precisa ter treinamento de EPI, por exemplo. Não, precisa sim, porque às vezes o RH tem que entrar na fábrica. O marketing tem que entrar para filmar alguma coisa, então todo mundo tem que estar alinhado. E treinamentos de integração mesmo, contando a história, com a minha família, né, os fundadores ali, todo mundo dando um pouco da sua visão de como é o negócio, como foi o negócio e como eles esperam que seja. É, a nossa CEO, a Mariana, né, é uma pessoa maravilhosa, ela está sempre lá organizando tudo para que né, ocorra tudo certinho e todos os colaboradores se sintam muito bem pertencidos, né, na empresa. É uma história que começou lá em 1963, né? Era um Isso, restaurante familiar com poucas mesas, li até que eram 3 exato. mesas no começo. Isso, aham. Queria que você contasse, na linha do tempo, de lá para cá, quais os momentos e as mudanças mais importantes na trajetória da marca Tá, Madaloso, legal, família Madaloso. legal. A gente, na verdade, assim, são 3 fundadores do restaurante Madalosso, né? O meu avô, um deles. Aqui antes da entrevista me falou que é uma família com 6 filhos e 3 montaram o restaurante, é isso? Isso, aham, são 6 irmãos, né? 3 deles montaram o restaurante Madalosso, um deles é meu avô, e os 2 irmãos dele, a Flora e o Carlos. Severino, Flora e Carlos, o nome dos fundadores. A gente gosta de deixar eles, né, em evidência porque eles fizeram um trabalho muito legal. É, Onde é hoje o restaurante Novo Madalosso era um parreiral de uva. Então a minha família trabalhava com isso, vender uvas in natura para o centro da cidade, né, para consumo in natura e para fazer vinho de mesa, né? Assim como em Santa Felicidade ainda tem essa cultura do vinho de mesa, minha família fazia isso. Então o espaço ali que hoje o pessoal senta com 4.650 lugares era um parreiral. Na frente desse parreiral tinha um restaurante chamado Flórida, que era muito pequenininho, e esse restaurante foi adquirido pela minha família ali, né? E ele era muito pequeno. E o objetivo desde o começo é passar sempre foi passar essa festividade italiana para cliente. Então, todo domingo minha família reúne, faz a polenta, faz o frango, ao molho ali e tudo mais, e se diverte, né? É uma reunião familiar muito feliz. Por que não passar isso para o cliente?
Então começou assim, né? Com o desejo de acolher dessa forma. Compartilhar. De compartilhar, e do jeito que dava. Assim como você falou, 6 meses, né? 6 meses com a minha tia-avó na cozinha, com meu avô e meu outro tio servindo, e os irmãos ali, né? Todo mundo se ajudando, garçom ali, e essa era a equipe. De 6 meses, né? 24, 50 mesas, e foi aumentando a demanda, o pessoal começou a se sentir mais acolhido. Pô, tem um restaurantinho ali em Santa Felicidade que é bem legal, que tem uma comida caseira. Quando eu digo Italiana raiz. raiz, né? E é aquela comida italiana que acolhe, porque não é. Tem gente que fala, pô, mas o carbonara que faz lá na Itália certinho não é exatamente assim. Mas acho que esse não é o nosso objetivo, tá? O nosso objetivo é comida afetiva mesmo. Então, é uma comida italiana misturada com uma comida de imigrantes lá do Rio Grande do Sul. Minha família é do Rio Grande do Sul. Então, assim, é uma culinária única. E o nosso objetivo não é você ir lá e falar, nossa, esse é o melhor carbonara que eu já comi na minha vida. Talvez seja o melhor carbonara que você já comeu na tua vida, não porque é exatamente o da Itália, mas porque ele te acolheu. Então, a melhor coisa que a gente tem pra ouvir no restaurante é: nossa, esse aqui parece o risoto da minha avó. Nossa, esse aqui parece o nhoque que minha mãe fazia. Nossa, eu adoro vir aqui porque eu vim aqui com meu avô quando eu era criança. Isso que é o É o nosso que se fala hoje objetivo, da né? gastronomia afetiva, não é isso? Isso, exatamente, exatamente. É É tipo, a que a faz um pessoa. carinho na gente, né? Exato. A pessoa pode estar comendo o melhor risoto do mundo, executado pelo melhor chefe do mundo, mas, pô, eu gosto mais do Madaloso, sabe? Porque ele Legal. me acolhe. E óbvio, nossa qualidade é absurda, todos os processos são muito bem alinhados para que a gente entregue uma qualidade perfeita para o cliente, mas ainda com aquele senso de artesanal e afetivo, né? Porque a gente não pode perder isso é a nossa essência. E daí você perguntou das curiosidades, né, da trajetória da marca. De 50 lugares foi para 100, a demanda foi aumentando, aquele parreiral que a gente tinha começou a aparecer um pouco mais outro restaurante, né? Então, até que foi decidido remover aquele parreiral e construir o que é hoje o novo Madalosso, o Família Madalosso, né? Com o Salão Verona, que é o nosso principal até hoje, é o salão que a gente atende no dia a dia, porque não é todos os dias que a gente recebe 5.000 pessoas, então a gente tem que ter um salão principal ali, e esse salão é o Verona. Esse salão começou ali com 150 lugares, 300 lugares, até que, né, a necessidade de ir aumentando foi acontecendo, e hoje a gente atende quase 5.000 pessoas lá. Então, sempre foi nesse sentido de acolher e trazer mais gente pra dentro. Quanto mais gente, melhor. Esse sempre foi o lema, né? Porque na família sempre foi assim. A gente tem uma família gigantesca lá e reúne todos os primos e parece que, pô, tem primo que eu não vejo há, sei lá, 10 anos, ele tá lá ainda, sabe? Então, é muita gente e eu percebo perfeitamente que a minha família transmitiu isso pros negócios pra trazer todo mundo e acolher todo mundo, sabe? Show. São 7 horas e 51 minutos. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, mas a gente já volta para concluir a conversa. Fechou. São 7 horas e 53 minutos. Hoje a gente está contando a história do restaurante Família Madalosso. Está aqui no estúdio o Vinícius Madalosso, que é Relações Públicas da casa. Tem participações de ouvintes chegando. O Jacó, de Fazenda Rio Grande, escreveu para a gente dizendo que trabalhou no Madalosso Curitiba. Que legal. Ele diz, doutor Motoboy pela Fox Express. Diz, almocei muitas vezes lá. E também tem uma participação chegando do Itamar. O Itamar está dizendo que adora o Madalosso, diz comer frango com polenta, especialmente aquele fígado frito no alho, a lasanha na manteiga é imbatível, né? E ele, enfim, tá dizendo que ontem ele foi na festa italiana lá no Bosque Cristóvão e que sentiu a falta de vocês lá, Aham. que tinha muita fila, acabou a comida, ele falou que eles tinham que ir lá pra treinar o pessoal da festa, tinha que ter a marca do Madalosso lá no meio. Antes do intervalo, você estava falando sobre alguns momentos da história aí do Madalosso, uma história que começou lá em 1963, e eu fiquei curiosa para saber quantas pessoas da família atuam no restaurante Madalosso hoje. Então, a gente tem o conselho familiar, né, que participa da administração do restaurante, do grupo Madalosso no geral, mas ativamente, dia a dia, sou eu, né, tem alguns primos que ainda que são ativos lá, né, o Mabo, o Márcios, o Lalo, então, assim, dia a dia mesmo, acho que umas 5, 6 pessoas da família, e a CEO, né, que é a Mariana, que tá lá agora com a gente e fazendo um trabalho maravilhoso, é bem legal. Então, da família, assim, a gente tem ainda... Assim,
Ativamente que eu digo, né? Chegar um horário, sair outro, mas todo mundo mora ali perto, todo mundo passa ali Ah, todos os vocês dias. ainda moram perto? Santa Felicidade é a casa de todo mundo ali, então todo mundo passa pelo Madaloso quase todo dia. Legal. O Madaloso é um restaurante que todo mundo leva a mãe, né? Principalmente Uhum, no Dia das Mães. Isso uhum, acho que é a data mais emblemática ali. sim. Mas tem uma outra sazonalidade interessante que vai começar agora, né? Que são os jantares de adesão de campanha política. Nossa, isso tem Tem bastante. bastante candidato que faz lá, Na né? história do restaurante a gente sempre recebeu, né? Então todos os partidos, independente de viés político, vêm fazer o jantar político com a gente, o almoço político com a gente. É bem legal porque é um espaço muito amplo, né? E dá para receber muita gente. Então é o espaço que os candidatos têm para fazer a propaganda deles mesmo, né? E é bem democrático, assim, receber todo mundo da melhor forma possível e a estrutura para atender todo mundo, porque geralmente esses jantares e almoços têm bastante demanda, né? Tem bastante gente, então a gente tem que ter essa estrutura para receber o pessoal. É bem legal, é bem legal. Dá uma movimentada, né? Antigamente era um pouco mais forte essa questão dos jantares e almoços políticos, mas até porque hoje em dia a rede social e tudo mais a dinâmica mudou um pouco, mas a gente ainda recebe bastante. Os investimentos acabam sendo pulverizados, né? Muito Isso, também aham. com o Exato, marketing na internet, né? exato, aham. Você falou sobre ser um cardápio afetivo, ser uma comida italiana feita para as pessoas se sentirem bem, se sentirem acolhidas, né? Uhum. Uma coisa que chama a atenção no cardápio do Madalosso é que com algumas novidades ao longo dos anos, por exemplo, né, as massas mais refinadas, recheadas com alguns recheios mais doces, né, que nem tem o Romeu e Sim, Julieta, Julieta. não é desde sempre que teve. Não. Mas com algumas exceções, o cardápio se mantém muito parecido. Sim, aham. Queria saber qual que é o peso disso, da tradição do Uhum. cardápio no sucesso de uma marca que tem tantos Ah, anos. imenso, né? É aquela história que eu falei da pessoa chegar hoje com 50 anos de idade e falar: esse é o risoto que lembra a minha infância, né? É o risoto que eu comia aqui quando eu vinha com meu avô e quando eu era criança. Então a gente carrega um peso muito grande de manter essa qualidade, sabe? Além de uma comida afetiva, a gente tem que manter uma qualidade absurda de comida. A gente tem que manter padrões para que a pessoa volte lá e ela encontre o mesmo risoto. É muito frustrante quando você vai em um lugar e come aquela comida que você estava esperando e não é da mesma forma, sabe? Então a gente se preocupa muito com isso. O processo artesanal ainda faz parte, por mais que, né, seja um processo de fábrica e tudo mais, a gente tenta fazer toda a parte artesanal transparecer na comida, né? Chegar no cliente Existem final. coisas que são feitas do mesmo jeito que eram feitas lá atrás? Existem, aham, o risoto tem que ser mexido da mesma forma e tudo mais. A minha tia-avó, a Flora, né, que é uma das fundadoras, que tomou a frente da cozinha durante 60 anos, vai lá até hoje, pega no meu braço, vai me mostrar alguns detalhes, assim, porque hoje em dia é diferente, né? Antigamente era um pouco mais no feeling, vamos dizer assim, dos fundadores da família ali, a gente tem que atender tudo isso de gente, vamos fazer acontecer. Hoje em dia é um pouco mais, né, tem os esquemas um pouco mais definidos, tem os processos, tem as áreas, mas mesmo assim tem detalhes que só eles conseguem ver, sabe? Então ela pega no meu braço, a gente faz um tour no restaurante, ó, você tem que prestar atenção nisso daqui, ó, porque senão não vai sair do jeito que a gente sempre quis entregar. Que legal. A gente só tem um minutinho para terminar, faltou Vamos lá. tempo para falar de tanta coisa, mas eu queria que você rapidamente contasse sobre o reposicionamento do Madaloso a Isso. partir da pandemia. Então, a pandemia obrigou a gente a se mexer um pouco, né? Que nem eu falei, a gente sempre gostou de casa cheia. E a pandemia justamente nos obrigou a fazer o contrário disso, né? Atender pessoas de forma totalmente pulverizada, delivery e tudo mais, que é uma coisa que a gente não tinha ainda bem definida. Então, o delivery, o takeaway, são coisas que a gente definiu muito bem na pandemia. A gente estruturou a marca em formato de porções. A gente sempre trabalhou com formato de rodízio, né? Então, senta, paga um valor fixo, come à Come vontade. tudo que aguentar. Mas a pandemia nos obrigou a fazer esse formato de porções. Então, com duas agora novas lojas de shopping, É o Miller e o Barigui, o né? Miller e o Barigui, exatamente. E o nosso projeto de expansão, que a pandemia, querendo ou não, nos fez nos movimentar com relação a isso. E a gente escuta muito, pô, eu quero uma doce em São Paulo, pô, vocês podiam estar aqui no Opa! Rio Grande do Sul, a gente quer ir em Santa Catarina. É um sonho da família, é óbvio, né? E a gente tem, ainda por definir as cidades e tudo mais, mas o planejamento para o futuro são abrir mais 12 unidades por enquanto, né? Que a gente tem programado, definição das cidades e tudo mais, mas levar o Madalosso com lojas próprias, né? O pessoal pergunta se é franquia, não é franquia, é tudo da família mesmo.
por enquanto, levar com lojas próprias esse formato de porções, esse formato de restaurante. Agora, a gente viu que é possível. A pandemia nos mostrou que é possível, sabe? A gente ficava muito relutante com isso. Ai, a pessoa gosta do Madaloso porque vem aqui e tudo mais. Não, o pessoal gosta do Madaloso pela comida, pela lembrança. Então, a gente tem 12, então. Esse é o nosso projeto para o futuro. Então, com lojas próprias, 12 para fora de Curitiba, né? A gente tinha medo de sair de Santa Felicidade já, que é o nosso bairro lá. Agora vai pro mundo. Agora, se Deus quiser, a gente vai pro mundo. Muito obrigada, Vinícius, pela entrevista, por Eu estar que agradeço. aqui. Muito Sucesso. obrigado. Obrigado, gente. Vou encerrando por aqui, porque são 8 horas em ponto. Amanhã, às 10 para as 7, estaremos de volta com mais T-News. Uma ótima segunda-feira e até lá.